Fala aí, rapaziada, tudo bom com vocês? Atlético Goianiense, Vasco vence e se classifica para as quartas de final depois de 9 anos, consegue chegar novamente a essa fase. Olha, pro tamanho que o Vasco é, pra torcida que o Vasco tem, o apoio que o Vasco teve nesse tempo de dificuldades, o Vasco não é comum, não pode se acostumar. O torcedor tem mais do que razão em protestar, em cobrar, em criticar as fases ruins que o Vasco tava, porque o tamanho do Vasco não é para ficar tanto tempo, quase 10 anos longe de pelo menos umas quartas de final de Copa do Brasil e não disputar, não ter um time competitivo. Bom, nesse jogo nós podemos notar muitas coisas. Primeiro, no primeiro jogo nós tivemos um Vasco pavorosamente, horripilantemente horrível. No primeiro tempo, foi dominado, foi massacrado, só não foi ali humilhado na vantagem por gols ali, porque o Atlético Goianiense foi incompetente. Isso que aconteceu, não soube aproveitar as oportunidades que teve, e acabando aquele jogo, eu fiz o pós-jogo lá, eu peguei e falei, eles vão se arrepender, o Atlético Goianiense vai se arrepender, saiu com aquele empate com gosto de derrota na casa por tudo quanto tinha produzido, e o Vasco sai com uma sensação de alívio, de que o prejuízo não foi maior e que iria para casa pelo menos com uma lição aprendida, que não pode brincar, não pode dar espaços, porque querendo ou não, é um clube o Atlético Goianiense pode ser o lanterna do Brasileirão, mas tem ali, por exemplo, um jogador como o Luiz Fernando, que tem uma qualidade maior ali, faz gol, é um bom jogador, e às vezes Copa, mata-mata é mata-mata, e pontos corridos é pontos corridos, tem as suas diferenças, por isso que todo mundo gosta, porque às vezes um time que tá lá embaixo, ele pode ser zebra, é o melhor esporte do mundo, é o futebol, e ele é o que mais surpreende, é aquele que mais prega peças em todo mundo. Aquele melhor time perde sempre, às vezes tem muitos acontecimentos de o azarão vencer, aquele time que não tá indo bem vencer. Antes de tudo isso, se inscreve no canal, deixa seu like e me ajuda aí curtindo, comenta aí embaixo aí, você torcedor vascaíno, como que tá o seu sentimento, o que você está se sentindo, qual foi a sensação ao ver o Vasco se classificando novamente para uma fase de quartas de final depois de 9 anos, como que está preparo mental, físico e emocional, como que tá o boletim, porque querendo ou não, olha, parabéns para vocês torcedores vascaínos, vocês têm um coração bom. Vocês têm um ótimo cardiologista, quem vai no médico, vocês têm um bom preparo físico, pelo menos cardiorrespiratório aí, para não sofrer um infarto, para não sofrer nenhuma parada cardíaca, nem nada com esse clube, porque o que o Vasco assusta, o que o Vasco prega peças nos torcedores é incrível. Já não bastasse o primeiro jogo, o tanto de raiva que deve ter causado, e ao mesmo tempo o tanto de medo, o tanto de pânico que deve ter causado no torcedor, vem no segundo jogo, um primeiro tempo de dominância do Vasco, o Vasco dominando as ações, sendo mais propositivo, propondo mais o jogo, era o que se esperado, tá na sua casa, não tem vantagem para nenhum dos dois times, o Atlético Goianiense não jogou com regulamento embaixo do braço com a vantagem, não veio para cá, a única vantagem que tinha era aquela de empate pênalti, né, não ia ter, não tem essas coisas, então os dois clubes vieram com a trocação franca, pelo menos o Vasco foi tentando, teve tentativa, a gente via que o Payet é um cara diferenciado, um jogador diferenciado quando ele está bem fisicamente, eu espero que ele melhore, que eu acho que ele ainda não atingiu, pelo menos nesse ano, o auge dele físico para aguentar mais tempo na partida, mas a gente via que a bola chegava nele, podia esperar, ele é um cara diferenciado na visão, ele já é aquele cara que faz aquele domínio orientado, que ele já domina a bola, pensando, já sabe o que ele vai fazer, aonde ele vai virar o jogo, aonde ele vai passar. A gente via que o Vasco estava fazendo muita dessas virada de jogos, né, tentando ali, virava de uma hora da direita para a esquerda, e tudo passava por ele era o regente, ele era o maestro desse meio de campo, ele estava ali regendo este meio de campo, e eu acho que é isso que todo mundo, o torcedor espera dele, e até mesmo as outras torcidas que viram a contratação dele esperam dele. É um cara experiente, um cara com qualidade para fazer isso. Só que ao mesmo tempo que ele estava fazendo isso, o Vasco não conseguia no final, ali nesse último terço, não conseguia ter ali talvez uma superioridade, não conseguia achar um bom posicionamento para fazer um cruzamento pro Verratti, atacar de cabeça, ou até mesmo clareava para chutar. Teve algumas oportunidades, mas não foi tão simbólicas, não foi tão claras de gol assim, a não
cedo. No primeiro tempo, no finalzinho ali, o Lucas Piton vem ali num bate e rebate, acaba sobrando a bola para ele acaba chutando e vem um bate e rebate feio. A bola foi... literalmente o Vasco fez um gol chorado, suado, sofrido, porque a todo momento parecia que aquela bola não ia entrar, mas que também o Atlético Goianiense, o zagueiro, permitiu, sabe? Foi um gol feio. Na verdade, feio é não fazer gol, mas não foi um gol maravilhoso, foi um gol sofrido. Um gol típico de Vasco, sofrido, porque o Vasco na rodada passada já havia sofrido um 3-3 ali nos pênaltis contra o Fortaleza. Antes do Fortaleza, um 3-3 ali, pênaltis com um Água Santa. E em todas aí há um adendo a se fazer a um jogador, ao Lucas Piton, o Piton que tem participado de todos, pelo menos nessa parte, na fase de mata-mata aí da Copa do Brasil, participou bastante, foi ali providencial nos gols que ele fez ali, que ajudou o Vasco a se classificar, e novamente faz mais um gol com uma ajudinha ali do zagueirão do Atlético Goianiense, mas conseguiu. Cara, é incrível o que a torcida do Vasco... Eu vou cansar de elogiar esse ano o Vasco, porque o Vasco ele passou por momentos de turbulência. Ele tem passado por momentos de dificuldades a vida inteira, desde 2010, desde 2011, aquele título da Copa do Brasil. Desde então, ele tem passado por muitas dificuldades, tem sofrido, amarga rebaixamentos, amarga frustrações nos campeonatos que disputa, mas a torcida não tem abandonado e tem cada vez mais fortalecido. Cara, e pra mim, essa classificação... O Vasco ele pode não ter merecido em campo, mas a torcida fez valer a pena, fez por merecer. A torcida fez com que a classificação merecesse, pelo menos para um lado, o tanto que apoiou, o tanto que tem apoiado, o tanto que tem se mobilizado para junto fazer o caldeirão tremer, fazer o São Januário pulsar durante o jogo. E tanto é que a gente via que no segundo tempo, após o Vasco fazer o gol, vai para o segundo tempo, ele... apaga. Pra mim, o Vasco deixou de jogar, começou a jogar muito mal, começou a assustar o seu torcedor. A gente via nas arquibancadas a apreensão do torcedor, da torcida, porque já vinha dessas duas últimas rodadas aí tenebrosas, de dificuldade, de se arrastando mesmo, onde o Vasco parecia ter chegado, por exemplo, ter feito o gol ali e tá bem na partida classificado, mas de repente poderia acontecer qualquer coisa, e quase aconteceu isso. Tem uma hora ali que o próprio atacante do Vasco acaba armando contra-ataque pro Atlético Goianiense, que se não é num toque final ali, o atacante errar o passe, a força, a dosagem, e acabaria 1-1 e iria para os pênaltis. Então tinha sim motivo, porque o Vasco abdicou de jogar um pouco, começou a marcar mais, por mais que o Maicon tava toda hora bloqueando bastante chutes, fazendo bastantes interferências ali na pequena área, na entrada da área, não deixando ter chutes de longa e média distância para ali perigar ali, ter perigo de gol pro Léo Jardim, mas mesmo assim eles deram campo pro Atlético Goianiense, e eu acho que não pode fazer isso não. É o Atlético Goianiense, cara, não importa, qualquer bolinha, qualquer coisinha pode acontecer, 1-1, e de repente um time acaba dormindo, acaba sentindo um gol e 2-1 e já era, foi embora o planejamento, pelo menos do restante do campeonato aí da Copa do Brasil, por questão de descuidos, falta de coragem para atacar. Mas que bom que deu certo, porque o Vasco, o time que tem, a envergadura que é o time, a equipe, a história que esse clube tem, não pode ficar mais de 10 anos ou quase 10 anos sem pelo menos participar de uma quarta de final, ou até mesmo disputar uma semifinal pela Copa do Brasil, um campeonato nacional tão importante como este. E o Vasco merece muito mais. Eu acredito que o Vasco mais pra frente tem muita condição de se estruturar, e agora é esperar, né, ver qual vai ser a chave ali, o sorteio, quem vai cair no caminho do Vasco. E eu acho que todos os torcedores vascaínos esperam que não seja nenhum desses grandes aí, porque se o Vasco jogar como jogou contra o Atlético Goianiense, se portar como se portou contra o Atlético Goianiense, contra um São Paulo, contra um Flamengo, ou um Palmeiras, se passar, entendeu? Vai ser difícil, porque ali do outro lado possuem pessoas mais competentes do que os atacantes do Atlético Goianiense. Mas no momento é curtir a vitória, curtir a classificação e deixar esse negócio de sorteio mais pra frente. Se inscreve no canal, deixa o like. E você que é vascaíno de coração, comenta aí qual foi a sua sensação ao ver o Vascão voltando mais uma vez para as quartas de final depois de 9 anos sem disputá-la. Valeu!